Oi, E e aí? E como é aí, que você tá? Yuri, direitando aqui o enquadramento. Mel, linda! A Mel é do fã-clube, viu? Ah, é? É. Mel, Abraço, como é que Melo. tá o enquadramento aí dos dois, do Wesley e da Polly? Ah, eu tô bem, eu recuperei minha dignidade essa semana, encontrei um barbeiro que me Foi na tua atendeu. casa? Foi. Ave Maria, Ele cortadinho. Fez a barba também? também, tudo, rapaz, recuperando a dignidade, pelo amor de Olha Deus. aí. Felipe, diretamente de Aracati. Tá bom o Bacana. enquadramento, Mel? A Mel tava comentando do enquadramento. Do Ah, tá Wesley tá bacana. bom aí. Além de estar limpa, Wesley, essa frontal tua. Deixa eu dar uma olhada Passando aqui. a tua lente frontal, que tá um pouquinho embaçado. Eu acho que é melhor um pano, não? Pera Felipe aí. Paloma! Olha aí o povo entrando. Não, Como é que talvez tá o seja ele. áudio, povo de Deus, tá bom? Eu acho que só um paninho, Wesley, aí, é legal. Oi? Sei lá. Mas tá bom. É porque tu passou o dedo aí fica embaçado. Ah, tá. Felipe Dantas, fã vigoroso do Murilo Gun. Fã Legal. clube. Por falar nisso, vamos aproveitar que a gente não começou. O Murilo Sim. está com reaprendizagem criativa, que é um curso dele muito bacana, gratuitamente até o final do mês. Então, quem não se inscreveu, não perde, porque só se inscreve até o final de abril e só tem até o final de maio para assistir o curso. E é muito bom, sensacional. Elba Cunha entrando. Elba é uma conhecida dos nossos projetos aí de mentoria, Olha. é uma pessoa que se conectou com a gente, uma chefe muito habilidosa, sensacional. Obrigado pela Hum, presença, El. maravilha. Temos 6 pessoas, a gente espera mais um pouquinho. Roberto aí entrando. Hoje a Paloma disse para mim que vai começar o curso do Murilo Gun. Ela estava esperando um insight assim. Porque você tem que ter também, não dá para forçar a barra, você tem que ter vontade, né, Wesley? Assim, agora eu quero Sem, abrir uma porta tal. sem dúvida, E o sem Murilo, dúvida. ele é muito interessante porque eu, por exemplo, eu até bati uma bola com meu cunhado. Tem muitas coisas dele que eu concordo, coisas que eu não concordo, mas é impressionante como nesse decorrer dos dias, como o curso do Murilo Gun me trouxe insights. Uhum. Sim, Você sim. percebe no decorrer do dia, quando você vai processando aquilo, da onde veio, né? Na verdade, assim, acho que o maior insight que ele me trouxe agora, e é uma coisa que a gente conversa, mas que a gente tem dificuldade de exercitar, e eu me permiti exercitar, é passar a olhar para locais que antes eu não olhava, ou por preconceito, ou por ignorância, por não ter a menor ideia de que aquilo era um assunto que eu poderia consumir. Ele brinca, por exemplo, de ler Marie Claire, Cláudia, essas revistas mais ou teen ou populares, mas eu me permiti a consumir conteúdos, a olhar para locais diferentes de uma forma sistemática. Hoje, diária, eu me permito isso. E tem sido muito interessante. Como a minha cabeça, aos poucos, de uma forma completamente automática, começa a fazer combinações das quais eu não fazia antes. Ou ter percepções de coisas que eu não tinha antes. Isso, para mim, por si só, já foi transformador no curso dele. Mel, vai atrás, Mel. A Mel tá falando, fico curiosa. É Murilo Gun, reaprendizagem criativa, né, Wesley? É aprendizagem E criativa, exatamente. é um curso caro Tem e um que ele dá cupom, gratuitamente. tem um cupom, você usa a palavra complexo, que aí você entra, acessa o curso gratuitamente, você se cadastra gratuitamente. Sim, vamos lá? Temos pouca Vamos? audiência, mas os poucos mais fiéis e importantes. Bacana. Tá? Posso começar, Wesley? Manda, manda que Gente, hoje o papo é falar um pouco sobre o que somos enquanto projeto, enquanto sim, pessoas que se conhecem há uma longa data e do como é que isso tem impactado o nosso dia a dia. Vamos falar, vamos bater esse papo. sim. Gente, a ideia hoje, eu vou olhar para o lado, tá? Eu tenho um roteiro aqui para me dar uns nortes aqui, natural eu olhar para o lado aqui em alguns momentos, tá?
A primeira coisa que eu queria falar um pouquinho é sobre o que é o Conexões Lab, né? Então, o Conexões Lab, ele é um projeto que ele vinha sendo nutrido individualmente por cada um de nós, né? Eu tinha os meus desejos, o Osler os dele, e aí vou falar um pouquinho da minha forma de nutrir esse processo. Para quem não sabe, eu sou jornalista, né? Eu trabalhei em TV quase 15 anos, muito tempo, já tinha contato com as telas e com entrevistas e tal, e era de redações de jornais. Quando deu o boom aí do digital, que faz muito tempo também, eu comecei a olhar para o digital de uma forma muito empática, simpática e, poxa, eu queria muito poder construir algo, mas sempre o que vinha na minha cabeça era a questão da maternidade, porque era algo que eu dominava. Quero falar de maternidade e tal, tal. Mas isso nunca acontecia, assim, tinha sempre um impasse e tal. E aí chegou um momento em que houve um encontro muito interessante, que foi meu e do Osley. Por acaso, a gente se viu novamente, num momento de trabalho, e aí, nesse momento, a gente se conectou de novo. A gente percebeu que tínhamos uma coluna vertebral, uma linha editorial aí parecida, os propósitos eram parecidos, a forma de lidar com o mundo, de entender, de entregar, de receber. E aí, naquele momento, houve um insight de, pô, cara, de repente, meu marido me deu esse insight, assim, vamos criar algo digital, pô, ele não acha legal essa ideia? E aí, na mesma hora, eu lembrei do Osley, que também já estava nutrindo algo internamente, e a gente conectou. Na hora que a gente conversou, ele disse, Poli, na hora. Eu acho que tem tudo a ver, tal. Sentamos algumas 2, 3 vezes num brainstorm louco do que seria esse conteúdo digital. Nasceu Conexões Lab. E o nome Conexões, gente, ele foi muito feliz. Porque hoje eu olho, hoje a gente escrevendo muito sobre conexão, eu vejo que tem tudo a ver com a nossa trajetória de vida, com o que a gente acredita e com o que a gente quer entregar para vocês. Né? Que aí o pano de fundo é muito importante falar, gente, que é a casadinha minha e do Osley. Gestão e comunicação. Mas isso pode ter vários gritos, né? A gente sempre vai ter como pano de fundo esses dois braços. Mas o conexão é o macro, né? Então, nasceu o Instagram Conexões Lab, que a gente fala muito de conexões para o bem, de chamar pessoas, de estar junto, de entregar conteúdos interessantes. Empoderada Mulher, entrando, tá toda hora aí com a gente também. Sim. E aí, o Conexões Lab é um Instagram hoje, futuramente vai virar um YouTube. E ele entrou, gente, com o pé na porta de repente. Porque quando a gente viu a pandemia e esse momento louco que a gente está vivendo, a gente disse, bora. Então a gente entrou, e aí eu vou trazer um pouco uma fala do Instagram, que eu gosto muito, que é o Tira do Papel. E ele fala, ajam, façam, tenha a ideia, desenha de forma responsável e joga na rede para você ir testando, para você ir sentindo o que aquilo ali vai dar e qual o caminho que você tem que seguir. É isso que a gente está fazendo e a gente está muito feliz de poder estar nesse momento agora aqui, entregando Conexões Lab para vocês. Verdade. Foi um encontro maravilhoso. A gente se conheceu no ensino médio e depois a gente já se encontra numa atividade de trabalho e a gente encontrou... Na verdade, sim, a gente não é que a gente encontrou. A gente percebeu que comunicação e gestão tinha uma sincronia, uma sinergia tão forte que seria explosivo juntar esses dois conteúdos e poder entregar isso para as pessoas. Então, quando a gente usa nesse momento o Instagram como um primeiro canal para entregar algum conteúdo e promover um laboratório de conexões, a gente está só dando o primeiro passo dentro daquilo que a gente imaginou, que é, como a Poli colocou, um canal do YouTube, um podcast lá no Spotify, a gente poder ter uma plataforma para prover conteúdos cada vez mais profundos sobre como comunicação e gestão se integram e entregam para empreendedores, profissionais liberais, né, estudantes, uma ferramenta muito poderosa e rica. E nesse aspecto, o Conexões vem como um projeto que tem me trazido um fôlego novo, num momento, inclusive, de que a gente perdeu o fôlego, né? A asfixia provocada tanto pelo vírus, como a asfixia provocada pelo medo. O Conexões Lab funciona, inclusive, como um oxigênio, um extra para enfrentar esses momentos aí turbulentos que a gente tem enfrentado. Sim. E aí, o Osley vai falar agora um pouquinho do que é conexão, né? A ideia é essa, assim, para a gente poder apresentar para vocês os pilares, né? Porque a gente
parou, eu e o Osley, criou um conteúdo que futuramente vai estar, inclusive, na página da gente, com 5 pilares aí que a gente acredita que são importantes para que vocês ampliem as conexões de vocês, tá? E aí, antes disso, o Osley vai falar um pouquinho para vocês o que é conexão, né? De acordo com a nossa visão que a gente vem estudando. Inclusive, assim, isso parte um pouco da nossa reunião quando a gente estava falando sobre conexão. Então, a gente pensava em ligação, a gente pensava em união. Quando a gente falava em conexão, a gente pensava em vínculo, em relação. Então, o conexão, ele vem, utilizando o dicionário como fonte, ele vem trazer tudo isso, esse aspecto da união, da relação, do vínculo, que a gente quer construir. O nosso olhar são para as pessoas. A gente quer se conectar, de fato, com as pessoas. Mas a conexão, ela é muito mais ampla. Diferente, por exemplo, do network, que é uma ferramenta de conexão, a gente propõe um olhar mais amplo, que envolve se conectar com a natureza, ou se conectar consigo próprio. A conexão com o outro, inclusive, vem dentro desse contexto. Porque quando eu me conecto com a natureza, o outro ser humano é um elemento da natureza. Então, essa conexão mais ampla, nessa visão mais geral, mais holística, que a gente pensou no nome. É óbvio que isso se transforma numa ferramenta profissional. Não tem dúvida. A gente também não tem aqui a ilusão de que a gente está aqui trazendo uma ferramenta holística e tal, transcendental. Não. A gente entende perfeitamente que a gente, quando se conecta, quando a gente cria um laboratório de conexões, a gente pode utilizar o poder dessa ferramenta profissionalmente. E, de um modo geral, os conteúdos estarão muito conectados com isso. Mas, antes disso, a gente precisa perceber que essa conexão é muito mais ampla. E ela está presente na natureza das formas, de todas as formas que a gente pode imaginar. Até porque, na natureza, tudo funciona de forma circular. Então, está tudo conectado e está tudo dentro de um mecanismo circular. Murilo Gun tem uma coisa que eu acho muito legal quando ele faz uma brincadeira, que é assim, eu comi aqui esse papel e vou jogar fora. Como fora? O planeta é um só. Quando tu pega um papel, uma lata de refrigerante e joga, tu não está jogando fora não, tu está jogando dentro. Porque nós estamos todos dentro desse planeta. E a gente precisa pensar isso de uma forma circular, conectada. Então, quando a gente traz o Conexões para dentro desse projeto, a gente pensa ele de forma mais ampla, mas não há dúvidas, não tenho dúvidas que os conteúdos que a gente vai trazer dentro desse laboratório de conexões envolvendo comunicação e gestão é para que vocês possam usar na prática, para que vocês possam usar no dia a dia de vocês. O poder das conexões. E apesar dela precisar ser feita agora, a gente perceber e a gente tiver um olhar sobre o futuro, a gente vai perceber que foi chave a gente trabalhar esse poder das conexões agora, nesse momento. Mais do que nunca, então, num ambiente de pandemia que a gente vive hoje. E aí, Paulinho, seria interessante, sabe o quê? A gente falar do que de fato a gente vai entregar com esse papo hoje, sobre os 5 pilares. Né? A gente teve um olhar sobre as conexões e que existem 5 pilares que são insights de um olhar diferente que a gente pode ter sobre as conexões para que a gente tenha uma ferramenta que pode ser poderosíssima para o nosso dia a dia. Não é isso? Sim. A gente dividiu, a gente criou 5 pilares para ajudar a desenvolver as habilidades de criar conexões. Né? E aí, como o Osley falou, quando a gente fala conexão com a natureza, conexão com o outro, isso tem tudo a ver com a vida pessoal e com a vida profissional, com gestão, com comunicação, com como se posicionar no mundo, né? Então, as conexões, elas têm vários braços. Em outro momento, a gente vai falar aqui dos vários tipos de conexões que existem e como a gente pode explorar isso de uma forma interessante. Hoje, a gente vai falar desses 5 passos, desses 5 pilares que a gente pensou para ajudar você a ampliar a sua rede de conexões. Dentro do que a gente já traz de experiência. Tu tem 40 anos, Osley? Somos gêmeos. Olha, é para estar entregando, é só para me entender, para a gente estar entregando assim, porque se tu vir começar a entregar, eu tenho uma história e é muito, não, viu? É muito. São totó. Nesses 40 anos de vida que nós temos, eu gosto muito de falar isso, gente, porque
Quando você chega um certo tempo da vida, você já levou tanta porrada e você já... Que a tua vida é o teu livro. É a tua teoria, é a tua história. E é isso que a gente quer trazer e entregar para vocês. O sumo de tudo que a gente aprendeu, errou e acertou. E esse material de hoje foi criado em cima disso também. Então, eu vou falar os 5 pilares, gente. Pilar 1. Seja genuíno consigo e com o outro. Ok? Pilar 2. Se conecte com o outro de forma altruísta. Pilar 3. Dedique atenção ao outro. Pilar 4. Amplie conexões. Pilar 5. Seja vetor de transformação. Esses 5 pontos, a gente acredita que se eles forem feitos de uma forma correta, sistemática e compreendida de forma genuína por cada um de vocês, eles podem gerar situações incríveis para o teu negócio, para a tua vida pessoal e para você mesmo se sentir realizada como ser humano na Terra. E isso também, gente, pode gerar, falando de uma forma mercadológica, dinheiro, retorno, realização profissional, certo? Agora a gente vai explorar um pouquinho cada um desses tópicos. O primeiro, ser genuíno consigo e com o outro. O Wesley vai trazer um pouquinho pra gente aqui e eu vou complementando também. Eu gosto muito dessa perspectiva, Pauliana, porque assim, quando a gente fala em ser genuíno, a gente precisa fazer um exercício anterior para que essa conexão com o outro seja genuína, verdadeira, que é o se conectar consigo. Quando a gente faz esse olhar para dentro de si. Então, o exercício de autoconhecimento aqui, ele vira uma ferramenta poderosa para o que seria a nossa genuinidade e o quão verdadeiro vai ser aquela nossa entrega na conexão com o outro. Então, quando a gente fala de ser genuíno aqui, é que nunca é tarde para que a gente possa fazer um exercício de olhar para dentro de si mesmo para enxergar a nossa sombra, sabe? Os nossos medos, para que a gente possa perceber os nossos defeitos, para que a gente possa entender os nossos temperamentos, de como as emoções nos atrapalham no dia a dia. Eu falo isso assim com muita tranquilidade, até porque, para mim, esse olhar para dentro de si mesmo, ele se deu de várias formas, através da religiosidade, da espiritualidade. Eu procurei muito isso, esse olhar para dentro, mas foi muito transformador quando, por exemplo, eu comecei terapia, e faço já há algum tempo. Porque, assim, eu passei a olhar para a minha sombra, ter afeto por ela, e ao entendê-la, poder me conectar com as pessoas de forma mais genuína, de forma mais verdadeira. Vou te dar uma coisa básica do meu dia a dia que foi transformador para mim. Eu descobri, por exemplo, que a ironia é uma das coisas que mais me tirava do sério. Me tirava o meu equilíbrio. Quando alguém era irônico comigo e eu captava isso, aquilo me desestabilizava. O meu mecanismo de defesa era devolver com ironia. E eu entrava num jogo de quem vai ser o mais irônico até ganhar a competição e poder estar satisfeito. Mas aquilo me desestabilizava. Ao perceber isso, de que a ironia me desestabilizava, eu nunca mais me permitia entrar nesse jogo. O que é que eu faço? Quando eu percebo que alguém, numa conexão, ao se conectar comigo, está sendo irônico, eu coloco na mesa, claramente, de que eu percebi e de que eu gostaria de saber o que é que está por trás daquela fala da pessoa. Então, quando alguém é irônico comigo, eu digo, amigo, de verdade, o que tu está querendo dizer com isso que tu acabou de me dizer? Porque não ficou claro para mim. Para mim, tu está tentando me dizer alguma outra coisa e que tu não está conseguindo. Pode jogar aberto, joga franco, bota as cartas na mesa que fica melhor. Quando eu quebrei esse jogo da ironia, por conta de buscar em mim, entender aquilo que me desestabilizava, foi transformador para mim e para as minhas relações, desde as mais próximas até as relações profissionais. Assim, só para citar um exemplo do quão buscar essa genuinidade, o ser verdadeiro, é um olhar primeiro para dentro de si que provoca uma ferramenta maravilhosa nessa conexão com o outro. Sim, maravilhoso. Esse insight que você deu, inclusive, na hora que a gente estava conversando,
sobre essa coisa do ser genuíno, é primeiro se conhecer. Porque como é que você vai saber o que você é se você não se conhece? Né? A gente vê, a Patrícia Gebrim fala muito, eu acho lindo esse comparativo que ela fala, que a gente é uma estrelinha que nasce amarelinha, linda, toda brilhosa, toda polida, aquela estrelinha, e com o tempo a gente vai andando na terra e vai ficando suja, quebra uma ponta da estrelinha, perde o brilho, e você vai ficando acinzentada, né? Eu falo muito isso para os meus filhos, eles adoram usar, inclusive, essa metáfora. Mamãe, a Maria tem muita estrelinha, né? Porque a minha filha mais nova, ela é bem entusiasta, até infantil, assim, bem. E aí, falando nisso, a gente para de saber quem a gente é. Com o tempo, né? Eu estou lendo um livro também chamado Propósito, que ele fala sobre isso. Então, a gente começa a simplesmente ser um boneco que está sendo moldado pelas nossas dores, pelos nossos valores, que impõem a gente por regras que a gente não concorda, né? Eu vou ser bem sincero, não sou aquela também que gosta de quebre todas as regras. Não acho isso legal. Eu acho que regras são necessárias, né? Eu também não gosto desse discurso muito extremista. Mas Sim. que a gente haja da forma que socialmente tem uma coerência, porque eu também não posso quebrar um padrão que vai fazer mal ao outro, mas que eu tenha honestidade comigo mesmo, né? Então, assim, dentro da tua fala, desse primeiro pilar que a gente traz, que é o pilar do ser genuíno consigo e com o outro, eu trago uma palavra que para mim hoje ela é inegociável: honestidade. Durante a minha vida toda, as pessoas sempre falaram, quem me conhece, ou você me conheceu muito jovem também, que eu era uma pessoa muito transparente. Era uma palavra que muita gente me dizia, eu nem me atentava a ela. Eu dizia, sério, isso é tão espontâneo, natural. Eu nunca tive vergonha de nada, de nenhum sentimento, da forma que eu me colocava. E isso muitas vezes me trouxe prejuízos, porque a transparência demais ela é complicada também, né? Hoje eu acredito que eu consegui achar um certo equilíbrio nisso, né? E a honestidade foi a palavra que hoje ficou. E ela é dita e repetida por mim 24 horas para os meus pares, para mim mesmo, para as pessoas da minha empresa, para os meus clientes, né? E eu hoje estou totalmente convencida de que a honestidade ela ganha o mundo e que todo mundo ama a honestidade. Passou o tempo de agradar. Ah, você Sim. quer... Porque eu vou falar uma coisa porque o fulano se sente... ele vai ficar feliz por isso. E, gente, Sim. eu quebrei esse paradigma com os meus clientes. Isso é tão grave. Algumas pessoas que estavam comigo, olha, tu tá louca, tu falou isso. Olha, tu vai falar isso. Eu digo, falo, porque o cliente está me pagando para eu ser sincera. Não é para ser agradável. Só que aí, gente, a grande virada, como falar isso? Você não vai ser aquele Sim. super sincero do seriado que, putz, grila, né? Sem Sim. noção. Mas a minha fala nesse momento é isso, honestidade. Elas não estão aqui na live, mas eu trago isso para a Lana e Ana Clara, que foram funcionárias minhas, trabalharam comigo um tempo, e elas trouxeram essa fala para mim em um certo momento. Polly, eu vou repetir aqui uma coisa que você sempre fala com a gente. E eu me sinto tocada por essa fala, que é ser honesta. E elas me trouxeram coisas que foi resultado disso. Então, gente, uma dica é essa. Ser genuíno consigo e com o outro. Seja honesto consigo e com o outro. Não engane, não agrade porque quer agradar. Seja franco. Todo mundo gosta de franqueza. Quando você coloca isso, quando você coloca essa questão da franqueza, assim, me lembra um olhar para dentro de si que também foi transformador para as minhas relações, para as minhas conexões. É de que nessa história de não desagradar ninguém, eu tinha um aspecto que eu dizia para mim mesmo, né, me retroalimentava, de que eu precisava, assim, de que eu era uma pessoa muito prestativa. Então, dizer não era um problema para mim. Se, de um modo geral, eu acabava absorvendo um volume de coisas para fazer, para poder não desagradar, e isso era extremamente complicado, porque me consumia muito tempo, muita energia, porque eu acabava absorvendo mais do que a minha capacidade de executar. E perceber isso, de que dava para fazer o que você está dizendo, ser honesto, ser franco, e dizer que hoje eu não posso, por conta disso e disso, assim, não atrapalhou nenhuma das minhas relações e nenhuma das minhas conexões. Pelo contrário, elas se fortaleceram. Porque eu fui honesto, porque eu passei a ser honesto dentro da relação. Eu passei a ser franco. E aí eu pulo para o segundo pilar, Polly, que é
quando a gente fala de a gente ter uma conexão com o outro altruísta. Eu queria que tu trouxesse um pouco para a gente essa percepção, porque a gente está falando aqui de altruísmo, não é uma coisa de solidariedade, não, não. A gente está falando de uma coisa muito mais profunda quando a gente fala em se conectar com o outro de uma forma altruísta. A gente conversou muito hoje sobre isso e eu gosto demais da perspectiva que tu trouxe para a gente sobre esse assunto. Bacana, gente. Um outro pilar, como o Wesley já trouxe, é se conecte com o outro de forma altruísta, né? E aí, quando a gente começou a conversar, a gente trouxe uma reflexão para a mesa e disse assim, gente, será que as pessoas altruístas, elas nascem altruístas? Ou elas se transformam, ou elas podem experimentar o altruísmo, ou elas conseguem exercitar o altruísmo? Quando a gente definiu esse pilar de se conectar com o outro de forma altruísta, foi uma coisa para a gente totalmente empírica. É algo que a gente, eu e o Wesley, e aqui dedico também ao Lucílio, que é uma das pessoas mais altruístas que eu conheço, de forma natural, espontânea, né? Eu sempre tive isso de fulano, isso, ok, tá aqui, fulano aquilo. E, gente, entregar de forma altruísta, ela não é uma, eu não estou falando de um grande feito, uma coisa espetacular, gigante. São coisas simples do dia a dia, né? Às vezes, um simples telefone que uma pessoa pede para você, que para a pessoa vai fazer toda a diferença. Olha, Poliana, tu conhece alguém que possa fazer um serviço tal para mim, tarará, tarará? É uma coisa simples, que você pode rapidamente refletir, entregar algo bacana para aquela pessoa e que vai, poxa, dar uma puta ajuda para aquela pessoa, né? E aí, gente, parece pequeno demais esse exemplo que eu estou trazendo, mas eu trago por quê? Porque hoje eu me deparo no meu ciclo de contatos com algumas pessoas que não entregam nem isso, que negam isso. É incrível como tem pessoas que você não pode contar. Não, eu não vou ligar para fulano, que o fulano nunca tem. Ah, eu não vou falar não, porque o fulano nunca pode ajudar. Ele nunca tem tempo. Não tem, gente. Aquelas pessoas que a gente tem esse discurso da pessoa, essa pessoa é uma pessoa que está limitando o poder de conexão dela. Na hora que você está disponível, se coloca à disposição, diz sim, entrega e passa um simples telefone da sua agenda, ou para 10 minutos para pensar no melhor nome para poder entregar para o outro, você está criando um poder fortíssimo de conexão. E isso pode se ampliar de uma forma muito maior, né? Você pode, um simples telefone que você passa, como um contato. E aí, eu quero homenagear as pessoas. Eu homenageio aqui Mel Belchior, que está aqui na nossa live, que ela é incrivelmente, essa frase é dela, se conecte com o outro de forma altruísta. Ela é uma pessoa... É impossível você ligar para a Melina e ela não te entregar algo. E ela criou, através disso, uma rede de conexão que é apaixonada por ela, gente. E detalhe, ela entrega de forma altruísta, sem querer nada em troca. É isso que é ser altruísta, tá, gente? É você entregar porque para você faz bem aquilo. Porque para você te enche de felicidade aquilo. E às vezes vou trazer aqui algo que o altruísta gosta muito. Obrigada. Simplesmente essa fala. Simplesmente a gratidão. E aí eu trago aqui para somar a gratidão como uma grande resposta importante para o altruísta. Então, gente, se alguém lhe entregou, agradeça. Seja grato. É essa moeda que não é palpável, que não é vista aos olhos. É muito bom você se sentir agradecida. Eu sou uma pessoa muito grata, mas eu também gosto que as pessoas sejam gratas comigo. Eu não estou esperando um obrigada, mas é muito bom você ver que a pessoa compreendeu o teu movimento, né? E aí, ressalto aqui isso. Às vezes é tão simples, gente, você entregar algo. Vou trazer como exemplo aqui, aliás, antes disso, eu quero trazer para a prática da gestão aqui, para a prática do mundo dos negócios, a gente fazer um pouco dessa, se conecte com o outro de forma altruísta. Porque a gente olha para os negócios, para o mercado de uma forma tão monetizada, tudo é só dinheiro, né? Tudo é toma lá da cá, né? Tantos mercados que eu já trabalhei, que o Wesley também já trabalhou. E a gente tem que entregar isso e aguardar.
E aí eu vou falar de novo aqui de uma forma holística, mas eu não quero que a gente pareça tão espiritualista, mas o universo ele faz o movimento, né? E outra coisa, as pessoas fazem o movimento. Imagine você entregar algo para uma pessoa tão despretensiosa. Aquela pessoa não vai ter um olhar diferente sobre você? Ela não vai se conectar de uma forma muito mais profunda com você de gratidão do que se fosse algo que você estivesse entregando com simplesmente um toma lá da cá? Não é, Wesley? Marcelo Vieira, acredito que tu tá aqui. Marcelo é um querido demais. Oh, caraca! Ai, tô emocionada. Acho que ele entrou aqui só para lembrar que o Imagine agora está entregando aqui para o nosso bairro. Estava num raiozinho bem pequenininho, mas agora está chegando por aqui. Ele é o cara dessa conexão. Ele assim, o bacana pronto, o Marcelo é um case clássico sobre a entrega altruísta, né? Sim, difícil você trazer alguma ideia para o Marcelo e ele não abraçar a ideia e ele não ir para frente. E ele não quer nada em troca, não, tá? Ele não quer, assim, e acho que talvez esse seja o grande poder desse pilar, de se conectar com o outro de forma altruísta. É que quando a gente se conecta de forma altruísta, Paulo, e verdadeiramente a gente não está esperando volta, por exemplo, mesmo que a pessoa não diga um obrigado, aquilo não te afeta, é como você disse, é maravilhoso ouvir um obrigado. Mas quando você, mesmo que não venha, né, um retorno de gratidão, uma ação de gratidão sobre aquela conexão que você propiciou, quando você percebe que aquilo não te afetou, é porque você entrou num estágio de conexão altruísta, assim, de se permitir conectar com as pessoas, porque você se sente bem naquilo que você está entregando. Se sente bem em ajudar, em apoiar. E aí é que está o grande poder dessa conexão. Dá para a gente ajudar as pessoas com segundas intenções. Claro, não tem problema nenhum, não. O outro lá, inclusive, vai se beneficiar. Mas é poderoso quando essa conexão ocorre sem essa segunda intenção, sem pensar nesse retorno, nesse obrigado que vem depois. Isso é que é poderoso, é transformador, inclusive, assim, profissionalmente, mas muito mais no âmbito pessoal. Gente, para fechar esse tema, que daria um caldo aí, a gente vai convidar o Marcelo Vieira para, uma próxima vez, vir falar com a gente sobre esse tema. Pelo amor de Deus. O Miguelzinho lindo de São Totó aqui com a gente, um querido. E aí, Marcelo Vieira, não devemos pedir para receber, devemos dar. Sim. E aí, gente, esse movimento de doação, isso não é conversa de... Ai, gente, você é preconceituosa. De hippie que quer assim, vou viver só de good vibes, viver de energia. Não. É um movimento, gente, que você faz e que entrega sim. Isso volta e volta de forma iluminada. É isso mais legal. Sabe, imagina uma pessoa voltar para ti dizendo, pô, cara, naquela época aconteceu aquilo e agora eu quero também conectar contigo. Cara, isso é incrível, entendeu? Né? Para fechar, eu vou trazer um pouco para o mercado de trabalho. Porque, gente, tudo isso que a gente está falando aqui é para mapear e para instruir vocês sobre o profissional do futuro breve, tá? Porque tudo acontece tão rápido que esse profissional que tiver esses 5 pilares de conexões consolidadas e souber fazer essa rede de forma eficiente, ele está conectado com o hoje e amanhã. Porque os antigos processos de network, de relacionamento, gente, eles estão cada vez mais morrendo. As pessoas não estão convencidas com blá, blá, blá. Elas são convencidas com verdade, com transparência, com execução, com entrega verdadeira. E aí, trazendo para o mercado de novo, como eu falei, quando você faz disso, eu vou falar aqui agora network, né? Que é uma palavra muito utilizada e que eu gosto muito também, que é um braço da conexão maior aí. Fazer network é isso também, gente. É você alimentar a sua rede. Como é que alimenta? Indica um livro, indica uma série para essa rede, manda essa série baixada, passa um contato interessante, indica uma pessoa para o trabalho. Gente, eu adoro indicar gente para trabalho. Fulano, Poliana, tu conhece alguém? Eu estou precisando de uma pessoa. Gente, eu fico louca, eu corro atrás da minha teia. Por quê? Porque, gente, tem tanta gente precisando de emprego. E aí você deixar de indicar alguém, pô, conecta, vai lá na tua teia, busca uma pessoa e conecta com outra que está distante e faz o boom.
da iluminação. Sim. Você deu emprego para uma, você ajudou a outra e você foi a ponte de luz. Olha que legal, Maravilhoso. né? Maravilhoso. Então, isso dentro do network, isso funciona muito bem também. Indica pessoas, né? Cria elos de gratidão. E aí, imagina, na hora que você faz uma conexão dessa, para encerrar o tópico, que a gente está falando demais. Num outro momento, pois é, no outro momento, aquela pessoa vai lembrar de ti como, pô, cara, uma oportunidade de emprego. Pô, aquela pessoa foi tão bacana naquele momento. Pô, eu vou lembrar Sim. dela, cara, eu vou lembrar de outro. Sim. E aí eu li em algum canto alguém falando assim: hoje as empresas elas preferem mais os mais bem adaptados, mais bem conectados do que os competentes. Gente, isso é muito importante. Ser competente é muito importante, mas ser bem adaptado àquele processo, estar bem relacionado com aquilo, é muito mais longo no processo aí de conexão. Esse tópico que a gente acabou de falar é o se conecte com o outro de forma altruísta, tá? Foi isso que a gente explorou agora. E aí um outro tópico que a gente também trouxe e acha muito interessante, a gente acabou não falando dos exemplos, né, Wesley? Vamos pular aí, eu acho, né? Assim, dentro da minha fala, eu inclusive posso exemplificar, não vai ter. Fica tranquila. Tá. Então, a outra fala, que é uma fala muito do Wesley, inclusive foi uma sugestão que ele deu e que eu acho bem interessante, é dedique tempo ao outro. Dedique atenção ao outro. Tempo barra atenção, tá? Porque tempo é atenção é tempo. Sim. Wesley, você é um cara expert nisso. Foi, na verdade, não é expert, assim, de alguma forma isso me é, assim, me é um comportamento tão natural a partir daquele momento que eu me conectei comigo mesmo e percebi que eu gosto de receber isso. Então, assim, aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer para si, é aquilo que a gente tem que fazer com o outro. Então, o que é que acontece? Quando a gente fala em dedicação ao outro, e agora não há nem mais a desculpa de que não tem tempo. Se tem uma coisa que nós temos hoje é tempo. Por exemplo, é difícil. É um exercício, inclusive, que eu tenho muita preocupação em dedicar tempo ao outro para mandar um comentário, para mandar um e-mail, para fazer uma ligação, para fazer uma visita, para ir tomar um café, para ir comer um açaí lá com o Marcelo e bater um papo bacana, maravilhoso, como sempre é. Eu costumo fazer isso. Com a Olímpia Camila, que está aqui também te interrompendo, Oscar. Queridíssima Tá, e nossa fã também aí do Conexões. Olímpia, um beijo. Bacana. Então, assim, essa conexão, esse dedicar o tempo ao outro, ele é uma coisa poderosíssima. E nesse momento, por exemplo, uma coisa que eu percebi é que a gente perdia muito tempo do trânsito, em deslocamento. Eu, pelo menos, perdia de 2 a 2 horas e meia. Então, o que é que eu fiz? Dentro da minha rotina diária, eu transformei esse tempo de deslocamento em tempo para me se dedicar ao outro. Então, seja com uma ligação, com um e-mail, com um comentário num post dele, no direct, não importa. Quando a gente dedica atenção ao outro, a gente aprofunda aquele laço, aquela conexão de uma forma grandiosa, maravilhosa. E assim, o mais espetacular de tudo isso, Poliana, é que quando a gente percebe que isso vira um ciclo virtuoso, de que a gente está ali o tempo todo mostrando para o próximo que a gente está ali, que a gente está perto, que a gente está olhando, que eu sei, eu estou torcendo por ti, que eu estou vibrando. Quando a gente começa a perceber esse ciclo virtuoso, que é o de dedicar tempo ao outro, isso traz um sentimento de satisfação maravilhoso. Eu até esses dias no meu Instagram eu postei uma frase, não vou conseguir repeti-la aqui de forma literal, mas eu dizia o seguinte, dedique tempo às pessoas para mandar uma mensagem, para fazer uma ligação, para dizer que está por perto, para dizer que está à disposição para ajudar, porque as pessoas que fizeram isso contigo, anote no seu caderno, são as pessoas com as quais você vai precisar delas depois, quando tudo isso acabar. Quando essa pandemia acabar, quando essa loucura, são com essas pessoas que você vai poder contar para o que vem a seguir. Porque a gente nem sabe o que é. A gente rasgou o mapa, a gente perdeu os óculos e a gente vai precisar de um óculos novo para esse mundo novo. Pois esse óculos novo vai precisar das mãos dessas pessoas que a gente dedicou algum tempo nesse momento de pandemia, que a gente está aqui confinado dentro de casa. Então, para mim, esse é um pilar maravilhoso
é um exercício simples demais, que dá para fazer em qualquer ambiente, e agora ainda mais dá para dedicar um tempo para isso. E não há quem possa reclamar de que falta tempo para me dedicar um tempo ao outro. Esse queixo não dá, né? Como diz aqui no Ceará. Não dá. Muito bacana, gente. E aí, como o Wesley falou, dedicar tempo ao outro é o nosso quarto pilar. Não, nosso terceiro pilar. Terceiro. Nosso terceiro pilar. Atitude simples, gente. Mas na hora que você... Olha que bobagem. Você sempre curte uma postagem de uma pessoa que nem não tem uma relação com você muito forte, mas você gosta. Você curte uma postagem. Estamos falando de mundo digital, não é pessoal. Curte uma postagem. Você não... Aí vamos refletir. Você não acha que você está criando uma conexão com aquela pessoa? Na hora ela vai dizer, pô, cara, essa pessoa toda está curtindo, que legal. Você criou uma conexão, gente. E é assim, dando atenção. O que é dar atenção? Curte, comenta, né? Liga, manda uma mensagem, pergunta se está tudo bem. Isso é dar atenção ao outro. Ninguém tem tempo de nada. Estou muito ocupada. Esse sempre foi o grande discurso. Agora, você tem esse tempo. Aproveita. Um dia desse, falando como Wesley, eu sentei na cama. Disse, cara, me deu tanta vontade de falar com algumas pessoas queridas. Gente, eu saí mandando mensagem para um monte de gente. Oi, fulana, como é que tu tá? Não sei o que, essa loucura dessa pandemia. E aí, gente, porque você quer escutar o outro. Eu tenho um primo em Portugal, na Itália, que nunca conversei tanto com essas pessoas como eu estou conversando agora. Assim, não dá para... Não tem desculpa. Não tem desculpa. Aproveita esse momento e dá atenção. Entrega tempo. Uma coisa, Polly, que é assim, até porque eu estou muito preocupado com o nosso tempo. Como esse é um terceiro pilar. Eu estou perdida. Esse é um terceiro pilar que a gente não pode perder a perspectiva, mas eu queria era que a gente abordasse o quarto pilar, que é ampliar as conexões. Tem uma série na Netflix que eu vou deixar indicado aí para vocês, uma amiga me indicou, eu indico para vocês, que é Como o Cérebro Cria, que é do David Eagleman. Lá ele coloca que o cérebro, como ele consome muita energia, ele tende a ser preguiçoso na entrega. Então ele procura o caminho, as conexões cerebrais mais rápidas para te entregar uma resposta. E de um modo geral, elas são as mais simplórias, elas não são as mais criativas, né? E isso acontece com a gente quando a gente fala em ampliar conexões, porque a gente costuma economizar tempo e energia se conectando apenas com um ciclozinho menor. A gente não tenta ampliar esse raio. E eu queria que tu trouxesse um pouco do poder que é ampliar essas conexões e a gente parar de ficar só ali alimentando esse ciclo menor de conexões, que é o mais confortável. Mas que o grande poder vem quando a gente amplia essas conexões. Eu vou falar dentro do que o Wesley trouxe, mas eu vou trazer um contraponto, né? Que aí tem a ver com tudo que a gente falou, de ser genuíno, de ser verdadeiro, de se conectar consigo mesmo e de ser honesto, né? Na hora que a gente fala ampliar conexões, isso que eu estou fazendo com o Wesley agora é ampliar conexões. A gente está conversando com as pessoas, a gente está entregando, está afinando mais ainda a minha conexão com ele, está podendo entregar o que a gente acredita para as pessoas. Então, gente, é muito importante vocês pensarem nessa ampliação de conexões. Pense você como uma teia, uma rede de contatos. E aí você deve sempre pensar na ampliação dessa sua teia de contatos. Claro que a gente sempre tem os próximos, tem os íntimos, tem os repetitivos, tem os que estão sempre ali. Mas pense de forma macro. Como eu posso ampliar essa minha voz? Quais os mecanismos que eu posso usar para isso? E aí, na hora que a gente estava falando disso, eu e o Wesley, a gente pensou muito nos tímidos, nas pessoas que não têm facilidade em falar, né? Porque é um tipo de fala que eu vejo recorrente. Muita gente tem muitos projetos, muitos pensamentos, e esses projetos sempre ficam dentro da cabeça, porque eles não conseguem colocar para fora. Pensando aí nessa coisa dos tímidos, a estratégia se utilize das ferramentas que você tem e que você quer usar. A internet é uma ferramenta excelente para tímidos. Você pode simplesmente dar uma curtida num post. Você está ampliando ali sua rede de contato.
Você pode fazer um comentário. Você pode ler um livro e fazer uma postagem dentro da tua rede social, que aí a pessoa já vai olhar e se conectar contigo de alguma forma. Mas algum movimento, gente, tem que ser feito, né? Seja pelos mais tímidos, seja pelos mais falantes. Ache algo que seja genuíno seu, que te faça feliz. Dentro disso, eu trago aqui um antigo olhar que ainda é moderno, mas que eu venho com um contraponto. Se falava muito de vá a todos os eventos, vá a todos os coffee breaks, não rejeite nenhum pedido, não deixe de ir a nenhum aniversário. E aí, no decorrer da minha vida, eu vi algumas pessoas pontuando sobre isso. Pô, cara, eu cansei do social. Quando você fica mais velho, você fica meio chato, sabe, gente? Então, você não aguenta mais algumas coisas. Você fica seletivo. E aí, eu faço uma colocação aqui. Amplie a rede de contato, vá sim a alguns eventos, crie conexões, se junta com a galera da escola, faça um movimento que te faça feliz. Que você acredite. Porque não adianta você vestir um paletó e ir para um canto que você vai estar lá puto, com ódio, achando aquilo um saco, odiando as pessoas. Então, dentro dessa colocação de ampliar conexões, tem várias técnicas que você pode utilizar para ampliar network, conexões. Mas que você faça isso de uma forma honesta com você. Se você não está afim de... Né, Wesley? Sim, na verdade, maravilhosa. Na verdade, essa é a chave. É aquilo que te faz feliz. O que eu gosto de lembrar, fazendo esse ping-pong com você, é que às vezes é o seguinte, eu não gosto de nenhum tipo. Eu não gosto de eventos sociais, eu não gosto de ir para tomar café com ninguém, eu não gosto de entrar em nenhum grupo. Amigo, então, olha, é da natureza humana o convívio social. Então, se tu não gosta de nenhum desses mecanismos, de nenhuma dessas ferramentas que a gente colocou como conexão, tu tem que voltar lá para o primeiro pilar. Tu se conectar a si mesmo para poder tu entender, porque é algo que está fora do natural. Porque o natural é conviver, são as relações sociais, é o contato, é esse atrito que lapida o diamante. Assim como assim como o diamante é lapidado, nós também. São essas relações sociais, são esse confronto de ideias que nos lapidam, que nos tornam algo brilhante. E quando a gente fala de vai para evento, vai tomar café, ok, não gosto. Você precisa encontrar algum meio, algum mecanismo para que você possa se conectar. Agora, nesse mundo de pandemia que a gente vive, quem é empreendedor precisou urgentemente buscar grupos de empreendedores que estão pensando soluções para vencer isso. Não dá para ficar numa bolha, trancado dentro de casa, esperando passar, porque você não vai conseguir encontrar a solução. Ela não está pronta aí em algum local na tua cabeça e isso vai ser cuspido, não. Então, tu precisa ir procurar grupos, criar conselhos de empreendedores, de pessoas, inclusive de ramos diferentes do seu, para que você possa encontrar soluções para sobreviver a essa pandemia e projetar o que será depois dela. Então, nesse momento, mais do que nunca, chegou a hora de você buscar novas conexões, grupos diferentes. Se você é empreendedor e você ainda não fez isso, corre. Ainda dá tempo de pensar num novo modelo de negócio, de pensar em salvar o teu negócio, mas tu não vai conseguir fazer isso trancado aí sozinho dentro de casa, só vai conseguir fazer isso interagindo com outros empreendedores, com quem está com as mesmas dores e os mesmos problemas que tu está enfrentando. E você vai perceber como é transformador o poder de ampliar a tua conexão para aquele grupo de amigos e de WhatsApps que tu já estava acostumado a conviver. Sim, é como você falou. Faça o que você acredita de uma forma que você se sinta feliz, porém, haja. Procure esse caminho. Como o Wesley falou, vou repetir. O que não pode é ficar numa bolha fechada, isolada, 24 horas, ou lendo um livro e engolindo aquilo para dentro, ou num celular só para dentro. Você tem sim que olhar para fora, do seu jeito, mas você tem que olhar. Escolha como. É empreendedor? É num grupo de empreendedores que você tem que se conectar e escutar. Ah, não gosto de falar. Ok, escuta. Conecta, escuta, transforma aquilo ali. Porque às vezes, gente, é como o Wesley também falou, estou complementando. Para olhar se não é algo com o teu autoconhecimento também.
Porque ficar isolado dentro de uma bolha não é saudável para você. Não é saudável. Então, você não precisa fazer o que o código diz, o código social diz. Tinha um cliente meu que passou muito tempo, não vou falar muitos detalhes, porque a gente trocava muita ideia sobre isso. A gente tem 5 minutinhos. 5. Acabou. Então, eu não vou falar do cliente, não. Vamos para frente. Qual é o próximo? Aliás, a gente tem que fechar, porque senão não vai salvar a live. Pois é. Wesley, a gente tem mais um pilar. Dá tempo. Ó, fecha tu e já salva a live. Beijo já. Vai. Bom, na verdade, o último aspecto, e era importante a gente abordar, era o pilar de ser um vetor de transformação. Por que que conexões envolve ser um vetor de transformação? Acho que é uma fala que a gente deve deixar, mesmo que curta, e já em tom de despedida, de agradecimento a todo mundo que estava aqui com a gente hoje. A live vai ficar salva aí por 24 horas. Mas é fundamental que vocês não percam a perspectiva de que se conectar, ser conexão, é ser um agente, um vetor de transformação para si e para aquele com o qual a gente está se conectando. Não há ninguém que passe na vida da gente que não tenha uma razão de ser. Procure entender que aprendizado vem daquela conexão. O que é que aquela conexão traz como ferramenta para a tua vida, para o teu trabalho? Não há caos, não há o aleatório na conexão. Há sempre uma razão, há sempre um aprendizado, há sempre algo que você vai poder utilizar daquela conexão. E aquilo vai ser transformador para ti e para o teu negócio, assim como você vai ser transformador para aquela conexão, para aquela pessoa com quem você se conectou. Não percam essa perspectiva. Quando a gente tem um olhar atento, um olhar crítico a essa possibilidade, a gente entende o quão é transformador, o quão é maravilhoso o poder das conexões. E você é esse vetor. Pense nisso. Como eu posso transformar aquela situação, aquela pessoa, aquele momento para melhor? Como eu posso ser esse vetor de transformação? Você sim tem esse poder de transformar e de querer. Gente, os nossos 5 pilares estão aí, a live vai ficar salva. Depois isso vai virar material de YouTube, material físico, e a gente vai tocar legal para vocês. Abraços. Olha, mais uma vez, obrigado. Pessoal, não deixem de indicar o Conexões Lab, vem muito conteúdo bacana ainda pela frente. Daqui a pouco a gente está saindo com o nosso canal, daqui a pouco tem podcast. A gente só vai crescer na entrega do que a gente quer fazer para vocês, que é juntar esses mundos, comunicação e gestão, e propiciar um laboratório de conexões. Maravilha! Wesley, eu finalizo, né? Obrigado, Poli. Beijo grande, abraço, boa noite, pessoal. Obrigado.